Bom, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, nessa nossa primeira aula? Formatação e criação de planilha. Essa nossa formatação, inicialmente nós vamos trabalhar nessa guia página inicial, tá? Nessa guia página inicial encontra-se aqui a fonte, que no caso, fonte, tamanho, cor da fonte, preenchimento, bordas. O alinhamento do texto, que vamos trabalhar bastante mesclagem, quebra de texto, alinhamento do texto e o alinhamento na célula, que isso aqui eu vou explicar ao longo. E o terceiro, que é bastante importante, que é essa nossa caixa número. Por quê? Por se tratar de uma planilha financeira, né, trabalhar com números, eu vou trabalhar com formatação de células, estilo número, moeda, contábil. Vou trabalhar também com datas, que eu posso personalizar as minhas datas, tá? Horário, porcentagem e assim por diante. E outras formatações que nós vamos vendo ao longo da nossa aula. Bom, vou digitar aqui uma planilha simples. Bom, fiz aqui os itens que vão compor os dados das minhas colunas: item, fornecedor, endereço, telefone e responsável. Nesse caso aqui, fornecedor e responsável, eles ultrapassaram um pouquinho a célula adiante, que no caso aqui entre o B e o C. Bom, se ele ocultou aqui, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, entre a coluna B e C, tá, senhores? Não é aqui embaixo, aqui você move. Aqui em cima, ó, clicando, arrastando um pouquinho para o lado, porque o nome do fornecedor vai ser o nome da distribuidora, no caso, então tem que ser um pouquinho maior. Endereço também, vou aumentar. Telefone e responsável, que vai ser o nome da pessoa. Item. Vou colocar aqui 5 fornecedores. Bom, o meu item aqui, qual é a ideia? Eu colocar item 1, 2, 3, 4 e 5. Só que aí, ao invés de digitar, né, digamos se na sua planilha tivesse lá 30 fornecedores, você, no caso aqui, você não vai digitar de um por um, isso dá um certo trabalho. Então, vamos lá usar as ferramentas do Excel. Depois que eu digito 1, eu venho no cantinho, lembra do que eu falei inicialmente? Eu vou copiar a célula. Então, eu vou arrastar até aqui, ó, vou contar 3, 4, 5 células. Contei, soltei. Observa que ele copiou o número 1, só que eu quero em série. O que é em série no Excel? Na sequência. Quando você arrasta, ele sempre vai abrir essa opção de opções de autopreenchimento. Você clica e você vai clicar nessa opção aqui, ó, preencher série. Clicando, ó, ele deixa em série, que no caso é na nossa sequência aí, que é até o 5 que eu queria. Vamos aos fornecedores. Endereço.
Aumentando um pouquinho aqui a largura. Precisar um pouquinho de mais de espaço. Pronto. Telefone. Como aqui é uma planilha só de teste, o que nós vamos fazer? Para ter números diferentes, lembra que eu fiz aqui, ó, do item do 1, 2, 3, 4, 5? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou arrastar e ele vai mudar o último número aqui, ó, do número do meu telefone. 1569, 1570, 1571, 72, 73. O responsável, vou colocar aqui o nome como se fosse o responsável pelas distribuidoras. Pronto. Bom, lista de fornecedores é o meu título principal aqui. O que eu vou ensinar adiante? Digamos que tenha uma coluna que eu tenha esquecido entre o telefone e o responsável. Bom, nesse caso é o caso de inserir colunas, tá? Inserir colunas e eu esqueci também um fornecedor que eu quero acrescentar aqui. Nesse caso, vou primeiro inserir a coluna. Bom, se eu preciso colocar uma coluna em branco aqui, eu tenho duas maneiras. A primeira, lembra que eu ensinei esse cursor que é de mover? Ó, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Selecionando, eu posso fazer isso aqui, ó, naturalmente. Eu vou arrastar para a coluna F. Pronto, já inseri uma coluna. Então, eu estou movendo dados. Nesse caso aqui, como eu ainda estou criando, tá tranquilo. A segunda opção é, venho em cima da coluna I, com o botão direito, eu tenho aqui, ó, a opção inserir. O que ele vai fazer? Ele vai movimentar o responsável para a próxima coluna, que é a coluna F. Se eu quisesse ter feito aqui no lugar do telefone, vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. A mesma coisa, em cima da coluna D, botão direito, inserir. Ó, então, ele já me dá a coluna que eu preciso. Para excluir, a mesma coisa. Em cima da coluna, botão direito, excluir. Como eu preciso aqui, vou fazer novamente para inserir adiante. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o e-mail. Digamos que é a nossa... Vou aumentar aqui, que e-mail é um pouquinho maior. Então, vamos lá.
Pronto. Observem que quando eu digito um e-mail, ele deixa essa cor azul aqui, que no caso é um hiperlink. Se eu clicar, ele vai abrir o Outlook aqui, que é o Office de correio eletrônico para a gente enviar. Nesse caso, se você quiser tirar isso aqui, você vem com o botão direito. Lá embaixo tem aqui a opção, ó, remover hiperlink. Ó, então ele deixa a palavra normalmente. Vou colocar aqui, ó, selecionando. Como eu não vou fazer de um por um, eu vou selecionar, botão direito, e vou remover os hiperlinks, os 4 aí de uma vez só. Ó. Inserir coluna. Bom, então, inserir linha do mesmo jeito. Digamos que eu vá inserir aqui antes dessa coluna Manaus Distribuidora. Então, vou inserir aqui, ó, em cima do 7, botão direito, e venho aqui, inserir. Nesse caso, vou arrastar de novo aqui em cima, ó, porque eu tenho que atualizar os números. E venho aqui no botão de preenchimento, preencher série, que aí vem até o 6. Aí aqui eu vou colocar vou puxar aqui também para atualizar, ó. Pode ser aqui do 2, ó, direto. Ou eu poderia ter feito isso aqui, ó. Ctrl Z. Venho aqui de novo, ó. Ele já vai arrastar a sequência, ó. 4. Botão direito. Remover hiperlink. Aqui, ó. Pronto. Tabela finalizada. Vamos à formatação. Como eu tenho aqui lista de fornecedores e a minha planilha inicia da coluna A e termina na coluna F, então eu vou selecionar, olha o cursor branco aí, ó, o mais branco, vou selecionar até a última célula da coluna F. E aqui na página inicial, eu tenho essa opção, ó, mesclar e centralizar. Então, eu vou utilizar essa primeira opção. Ou seja, ele vai transformar todas aquelas células em uma célula só. Selecionando a segunda linha aqui, ó, do item até o responsável. O que eu preciso aqui? Como é um título, eu tenho que dar destaque, negritar, e vou centralizar o meu conteúdo. Ó, centralizei. O que eu preciso centralizar mais aqui? Nesse caso, eu vou centralizar os números. Então, vou selecionar só eles, centralizar. O telefone e o nome dos meus responsáveis. Então, essas são as colunas aqui que a gente vai centralizar. Professora, teria como eu fazer isso de uma vez só? Teria também. Vou desfazer aqui. Tem uma tecla, que é a tecla chamada Ctrl. Você seleciona primeiro os números aqui, depois segura na tecla Ctrl, seleciona a coluna telefone e seleciona a coluna responsável. Ó, como ele selecionou os 3. Centralizo. Aí, ó, de uma vez só. Então, a tecla Ctrl no Excel é de adição, adicionar alguma coisa. Então, no caso, eu estou adicionando seleção de dados. Lista de fornecedores também vou negritar, que é para dar um destaque. E no final, vamos colocar as nossas bordas, né? Onde é que ficam as bordas aí? As bordas ficam aqui, ó, neste ícone. Nesse caso, nós vamos utilizar aqui todas as bordas. Só que os meus dados, eles ainda não estão selecionados. Vou clicar aqui. Vou selecionar até o último item da minha tabela.
venho na setinha de bordas e vou clicar na opção todas as bordas. Ó, todas as bordas. Por se tratar de título, né, do lado aqui do ícone de bordas eu tenho cor de preenchimento. Esse cor de preenchimento é essa cor, ó, que fica aqui atrás do nosso texto. Vou desfazer aqui em cima. O que eu vou fazer? Uma linha sim, outra não, eu vou aplicar uma cor, vou colocar aqui uma cor verde. Vou selecionar a outra, cor verde, aqui. Só que dá trabalho, né? Lembram da tecla que eu acabei de ensinar vocês? Tecla Ctrl? Vou desfazer aqui. O que nós vamos fazer? Vou selecionar essa. Como eu sei que é uma sim e outra não, vou segurar a tecla Ctrl. Seleciono a outra linha e a linha 5. Ó, selecionei essa, essa e essa. Aí venho aqui no botão de preenchimento e aplico a cor, ó, de uma vez só. Clicando fora, nós vemos o resultado da nossa planilha. Embaixo, quando eu termino aqui a minha planilha, embaixo, ele me dá um nome aqui, planilha 1. Na lateral, ele me dá um mais aqui, ou seja, me permite trabalhar com várias outras planilhas num arquivo só. Como eu preciso renomear, eu tenho duas maneiras. Ou eu venho com o botão direito, renomear, ou eu posso forçar aqui, ó, dando um clique duplo. Lista de fornecedores. Lista de fornecedores. Clico fora e aí fica o nome da minha planilha. Terminando a nossa planilha, vamos salvar. Tenho duas maneiras. Ou aqui, que eu ainda não tenho o nome, pasta 1, ou aqui na aba arquivo. De qualquer maneira, ele vai abrir salvar. Se eu vim aqui, ó, ele vai abrir a aba arquivo novamente. Então, nós vamos aqui, ó, salvar. Do lado, ele te dá a opção de você salvar na sua conta, que no caso aqui é a conta do Hotmail do sistema operacional, que é o OneDrive. Este PC, adicionar um local e procurar. Nesse caso, eu vou colocar aqui procurar, porque eu vou salvar lá em documentos. Vou colocar bem aqui para a gente ver. Como eu ainda não criei pasta, vou criar aqui. Curso Excel básico. Vou dar um clique duplo para entrar aqui. Veja, ó, que eu estou na minha pasta curso Excel básico. E o nome do meu arquivo eu vou salvar como formatando planilha, tracinho, aula 1. Vamos trabalhar organizadamente. Aula 1. E clico em salvar. Pronto. O nome do meu arquivo veio aqui. E essa foi a nossa primeira aula de formatação de planilha. Até lá!